Olá, meus amigos, estamos começando então mais um vídeo falando sobre Bíblia e hoje nós vamos refletir do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, dos versículos 21 a 34, que diz assim: E dizia-lhes: Quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E dizia-lhes: Cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, será medido para vós, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: Com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, sendo a menor de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábola. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. É uma pergunta que todos nós fazemos, todos nós nos fazemos, como é que o reino de Deus pode estar acontecendo? Se às vezes parece que Deus está agindo de forma tão lenta, ou às vezes nós nem percebemos o que é que Deus pode estar fazendo. E também muitas vezes parece que todos os nossos esforços são inúteis, não é verdade? A gente trabalha, a gente se dedica, a gente faz as coisas pela igreja e parece que nada acontece, tudo continua igual, ou quando muitas vezes a coisa ainda não desanda, como a gente fala. Enfim, parece que o reino de Deus muitas vezes não avança, ao menos nós não percebemos isso assim de forma visível, de uma forma tão clara. Os discípulos de Jesus estavam começando a se perguntarem sobre isso também. Porque Jesus tinha anunciado para eles que o reino de Deus havia chegado, que o reino de Deus estava próximo, que as pessoas, portanto, tinham que se arrepender e crer nesse evangelho para poder então entrar nesse reino. Mas onde estava o reino? Agora os discípulos se perguntavam. Por que ninguém conseguia perceber? E por que tanta rejeição havia contra Jesus, tanto contra a pessoa dele, quanto também a esse reino que ele anunciava? Mesmo com tantos milagres, as pessoas não acreditavam nele como Messias, principalmente os líderes religiosos. Então é a partir daí que Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, usando de quê? Usando dessas parábolas, que são histórias criadas a partir da realidade da vida daquele povo, e que tem como objetivo mostrar como estava acontecendo o reino de Deus. Jesus conta cerca, nos evangelhos a gente encontra mais de 40 parábolas que são contadas por Jesus. E assim Jesus vai dando resposta a todas essas perguntas que os discípulos faziam sobre o reino de Deus. Na parábola do semeador, por exemplo, que nós ouvimos nesse final de semana, Jesus mostra que o reino de Deus é como a semeadura e que a semente da palavra cai em solos diferentes ou em diferentes corações e, portanto, vai produzir resultados diferentes. Em alguns casos, nem produz nada. Com isso, Jesus explicou porque muitos ouviam a boa nova, o anúncio do reino, e não acreditavam nele e nem o seguiam como o Messias, como o Filho de Deus. E agora Jesus, então, conta mais 3 parábolas, justamente com a intenção de mostrar como Deus age neste mundo e também para que os discípulos pudessem compreender por que o reino de Deus não parecia tão visível, por que não parecia para eles uma coisa assim tão clara. Do versículo 21 ao versículo 25 nós temos a primeira parábola, que é a da lâmpada. A lâmpada da época, que era a base de óleo, que era o meio que se tinha, que se usava para iluminar naquele tempo.
Geralmente se pegava essa lâmpada com óleo e se colocava em um suporte na parede, né, um candelabro, para que dali ela pudesse iluminar todo o cômodo, todo o ambiente, né, fosse na sala ou fosse no quarto, enfim. Jesus diz que o objetivo da lâmpada qual é? É iluminar, né? Não é para ser colocada embaixo de um alqueire. O alqueire é um cesto, né? Uma vasilha que se usava para fazer a medida de cereais. Então a lâmpada não é para ser colocada nem debaixo do alqueire, esse não é o objetivo dela, e também não debaixo de uma cama. Mas o objetivo é colocar no suporte, no candelabro, para iluminar a todos. Se por um tempo essa lâmpada pode ficar oculta, portanto, em breve a luz dela vai acabar mostrando ela e ela vai acabar tendo que ser revelada. No versículo 22, portanto, Jesus diz: nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Então, Jesus nos diz que durante o seu ministério, o reino de Deus, assim como a lâmpada oculta, estava meio que velado, né? Não dava para se ver perfeitamente. Por isso que Jesus ensina por parábolas. E Jesus, aos olhos de muitos, parecia tanto que alguém normal. Então, para muita gente, o reino de Deus parecia essa lâmpada oculta, escondida, onde não percebiam o brilho dela. Eles estavam vendo, mas não percebiam. Ouviam, mas não entendiam. Mas diz Jesus que chegaria o tempo em que o reino de Deus seria plenamente revelado e mostrado a todos. É o que Jesus estava ensinando aos discípulos em segredo, um dia seria ensinado abertamente pelos seus discípulos e por todos os seus seguidores. No momento estava oculto, mas em um momento ele seria revelado. E de fato, foi o que nós vimos que aconteceu. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, e o acontecimento de Pentecostes é que a obra de Cristo, essa luz do reino que ele veio trazer e da sua pessoa, se torna clara, a sua mensagem ficam claras depois da sua morte e da sua ressurreição. Até lá, nem os discípulos tinham entendido corretamente quem era Jesus e o sentido daquela sua mensagem e do reino de Deus. Não entendiam qual a razão de ele ter que morrer na cruz. É como se a lâmpada estivesse debaixo do alqueire, né, ou da cama. Mas com a ressurreição de Jesus, ela é então colocada para iluminar a todos. E eles passaram então a ensinar claramente, abertamente, aquilo que Jesus havia ensinado a eles em particular, e colocando agora sim então a lâmpada, né, no candelabro para iluminar a todos. No versículo 24, Jesus chama a atenção dos seus discípulos, né? Prestem atenção no que ouvis. Com a medida que vocês medirem, medirão vocês também, e ainda vos será acrescentado. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Jesus aí adverte e chama a atenção dos seus discípulos para que eles compreendam o significado das parábolas, né? Portanto, do reino de Deus. Porque as pessoas serão julgadas de acordo com a medida daquilo que receberam. O versículo 25 diz que aquele que tem entendimento das coisas de Deus e que entende o ensino de Jesus, ele vai entender mais ainda e vai receber, além disso, também a vida eterna. A quem tem, mais será dado. E aquele que não atentou, aquele que não se importou, aquele que não teve entendimento das coisas de Deus, até aquele pouco que ele ouviu e não quis entender, lhe será tirado. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. Do versículo 26 ao versículo 29 é que Jesus compara o reino de Deus a uma semeadura e ao crescimento da semente na terra. Algo que para os judeus era natural, era muito, né, do conhecimento e da atitude e da prática dos judeus, que era uma sociedade plenamente agrícola. Os judeus dependiam muito da plantação, dependiam muito da lavoura, e eles entendiam perfeitamente aquilo que Jesus estava dizendo, a parábola que Jesus estava contando. E tem duas coisas que Jesus destaca nessa parábola. Primeiro, é que a semente germina e vira espiga através de um processo natural que obedece às leis naturais e que funcionam independentemente de se o homem está acordado ou se o homem está dormindo, né? É como se Jesus dissesse, olha, o reino de Deus está agindo, quer vocês estejam acordados ou quer vocês estejam dormindo, Deus está agindo no mundo.
E ele está fazendo isso através dos meios naturais que ele deixou. E segunda coisa, Jesus mostra que o homem não sabe exatamente como isso acontece, ou seja, é o mistério da vida. Como é que uma semente morre, germina, cresce, desabrocha, produz uma espiga que se enche de grãos? Existe aí todo o mistério de Deus agindo, gerando a vida, e nós não sabemos como é que essas coisas acontecem. Assim, Jesus está esclarecendo o que é o reino de Deus e como o reino de Deus está acontecendo em nosso meio. A semente, ela é a palavra de Deus, o semeador é aquele que ensina e prega a palavra para as pessoas. Só que de uma forma que nós não sabemos, Deus é que faz a semente da palavra germinar nos corações. Nós não sabemos como é que Deus faz isso, nem quando vai fazer, nem como vai fazer. Nós sabemos que Deus faz isso pelo seu próprio poder. Ele não precisa de nós para fazer a palavra germinar no coração das pessoas. Portanto, Jesus diz, olha, quer estejam dormindo ou estejam acordados, né? Portanto, a ideia, o propósito de Jesus com essa parábola era encorajar os discípulos diante da rejeição que Jesus e eles estavam recebendo da maioria dos judeus, né? Da maioria dos líderes religiosos. Jesus quer dizer que o reino de Deus ele haverá de crescer e que a nossa tarefa é o quê? É de semear. Mas o crescimento o germinar, isso é da parte de Deus, isso é Deus quem faz. E ele o faz, ele faz o reino de Deus crescer de forma misteriosa e que na maioria de nós, das vezes, nós desconhecemos. Não sabemos e não podemos prever. Por isso, pode ser que quem vai colher não seja aquele que semeou. E aquele que semeou talvez não tenha o privilégio de colher. O reino pode ser assim, né, misterioso, pode parecer invisível, mas ele está acontecendo em nosso meio. Deus está agindo silenciosamente, sem que a gente perceba. Assim como a semente cresce durante a noite ou durante a madrugada, enquanto nós estamos dormindo. No versículos 30 e 32, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que para o povo judeu da época, né, era a menor semente que eles conheciam. Embora fosse pequena, depois que brotava e crescia, se tornava uma árvore que pode chegar até 4 metros, é uma hortaliça a mostarda. E crescendo, então, chegava até 4 metros de altura. Podia, assim, então, abrigar os pássaros em seus ramos e também poderia servir de sombra para as pessoas. E Jesus assim nos diz que o reino de Deus ele tem pequenos princípios, ou seja, ele começa como uma sementinha de mostarda, pequeno, mas depois ele se torna grande e acolhe muita gente. Então, novamente, também com essa parábola, Jesus está encorajando os seus discípulos a perseverar. Jesus está convidando eles a confiar em Deus, que aquilo que eles viviam no momento poderia ser pequeno, poderia ser talvez insignificante para eles, né? Poderia parecer não acontecer, mas Jesus quer mostrar que aquilo ali era a sementinha, era apenas o começo, era a pequena semente de mostarda que estava sendo colocada na terra. Mas era necessário que os discípulos confiassem, porque embora aquilo no momento fosse uma sementinha, mais um dia ela se tornaria uma árvore frondosa. Então nós assim podemos tirar de lição, né, que Deus atua através das coisas naturais e tudo aquilo que deixou. O reino de Deus está acontecendo em nosso meio. Por mais que às vezes a gente desanime, né, ou queira desanimar, mas é preciso confiar. Né? Deus faz uso das pessoas, faz uso dos instrumentos naturais e tudo aquilo que deixou, faz uso dos semeadores. Depois, a sua atuação nesse mundo muitas vezes pode parecer invisível, e de fato que só pode ser visto pelos olhos da fé. Às vezes esse reino também parece pequeno diante de tanta coisa que vemos no mundo, né? Diante de tantas religiões falsas e tantas seitas, né? De tantas descobertas das ciências que roubam a fé das pessoas, diante de tantas filosofias, diante de tantos cristãos perseguidos, às vezes rejeitados em tantos lugares. Mas essas parábolas que Jesus conta, elas ensinam justamente o contrário. E isso deve nos fortalecer, isso deve nos encorajar. A luz vai brilhar, ela não ficará oculta, nada ficará oculto. A semente
que foi plantada, ela vai germinar. E sejamos nós dormindo ou acordados, né? Deus continua agindo. Devemos confiar e aguardar. Deus continua chamando as pessoas, Deus continua mudando vidas, sempre de uma forma muito discreta e muito sutil. Não podemos, portanto, desanimar nunca. Às vezes, né, Deus parece até devagar demais. Às vezes, não sabemos nem aonde Ele quer chegar, mas o nosso dever, o que Jesus nos convida seus discípulos através dessas parábolas, é a confiar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.